nós ainda temos aí um trabalho muito importante de conscientização que a gente precisa realmente trabalhar de uma maneira geral para que haja a igualdade entre os gêneros. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maiame Sombra, estou na FMU FIANFAAN à frente da Diretoria de Gente e Gestão e eu estou super feliz de estar aqui hoje para a gente falar desse tema tão relevante, tão importante que é o empoderamento feminino, falar das mulheres no mercado de forma geral e a atuação delas em cargos de gestão. Eu sou a Sabrina Graciano, sou diretora aqui da FMU do setor jurídico e também estou super feliz por estar aqui. Além de ser um tema super relevante e importante para as mulheres, eu me sinto extremamente honrada por estar aqui com uma amiga minha muito querida, que além de ser minha colega de trabalho, também aí é minha conselheira de vida. Obrigada, Sabrina. Mai, entrando então direto no tema, me conta um pouco como foi sua vida, como você chegou até aqui, quais foram suas experiências na área de RH? Legal. Eu acho que é importante a gente iniciar falando um pouquinho do cenário da mulher de forma geral nesse âmbito e na frente da área de recursos humanos, né? Claro que a gente percebe que ultimamente as mulheres vêm sim crescendo aí o posicionamento delas no mercado de trabalho, cada vez mais aí atuando em posições estratégicas e é super importante a gente falar sobre isso. Mas olha que interessante, Sabrina, eu vou trazer, tá, pessoal, para a minha realidade, para a área de recursos humanos. Quando a gente avalia esse percentual de participação da mulher dentro da área de recursos humanos, tem um dado super legal. A ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela traz a informação que desse quadro de pessoas que atuam dentro do nosso segmento, as mulheres representam 75%. E olha que bacana, mesmo sendo um percentual alto, quando você analisa esse dado, Sabrina, em relação à participação, às relações de trabalho entre homens e mulheres, infelizmente esse indicador ele não é algo positivo. Nós ainda temos aí um trabalho muito importante de conscientização que a gente precisa realmente trabalhar de uma maneira geral para que haja a igualdade entre os gêneros. E quando você, falando de gênero, que é super importante, do tema de igualdade, quando a gente faz uma avaliação de igualdade salarial entre homens e mulheres, a gente fica mais perplexo ainda, porque há dados, né, que demonstram, como o próprio IBGE relata, que as mulheres hoje elas recebem equivalente a 71% da remuneração menor, né, do que a remuneração do gênero masculino. Então, quando você analisa esse dado para cargos de gestão, mulheres em posição como a nossa, de coordenação, gerência, diretorias, esse percentual ele cai mais ainda, equivale a 61% da remuneração que os homens recebem. Mai, fazendo uma pergunta aqui mais profunda, né? Você acha que o tempo também o tempo que as pessoas levam para chegar no cargo de liderança, você acha que tem uma diferença entre os homens e as mulheres? Você acha que para os homens, de repente, as coisas acontecem de forma mais rápida pela estrutura mesmo, de forma alguma, aqui não falando que a culpa é deles necessariamente, mas pela forma como as coisas estão sendo colocadas, né, no mercado de trabalho? A mulher, ela demora mais, o homem é mais rápido, demora a mesma coisa? Excelente pergunta, Sabrina. Tem até um dado muito legal de uma pesquisa feita agora pela McKinsey que fala um pouco sobre isso. Por que as mulheres elas demoram para chegar ao cargo de gestão, ou por que o nosso encarreiramento ela acaba demorando mais do que homens? Por exemplo, é muito comum você ver um gestor do sexo masculino assumindo uma posição de liderança com 32 anos. Mas, trazendo para a minha experiência, eu comecei a minha vida, né, acadêmica muito cedo, portanto, eu tive a oportunidade de ingressar na minha área também muito cedo. E, de forma muito positiva, eu fui construindo essa cadeira. Hoje eu estou como diretora, mas eu passei por todos os subsistemas de RH e eu acho isso super relevante de ser dito, porque eu construí
uma trilha, né? Então, para eu estar aqui hoje, eu passei por todos os subsistemas de RH com as posições necessárias para isso e eu senti um pouco desse impacto no mercado, porque para eu me posicionar na minha primeira cadeira de gestão, que foi supervisora de recursos humanos, eu cheguei a receber alguns feedbacks. Olha, acho que para você ter uma postura mais aceita dentro do ambiente de trabalho, você é muito nova, então talvez se você melhorar a forma da vestimenta, talvez até o cabelo, isso possa te ajudar a passar uma imagem de uma pessoa com uma postura mais formal e necessariamente associar isso à minha responsabilidade. Sim. E naquele momento eu ainda não tinha muita dimensão disso. De alguma forma, eu caminhei para isso e para eu construir essa relação que está totalmente alinhada às responsabilidades que eu tenho, ao meu desempenho, eu também entendi que naquele momento isso era algo para eu me adequar. E que a gente sabe que está totalmente... Sim. Sim. Não tem nada relacionado com o que você vai entregar a respeito disso. Então, portanto, trazendo a tua pergunta para o meu cenário pessoal, eu senti um pouco dessa cobrança em relação à idade, por assumir uma posição muito nova, mas com a informação, com acesso a dados como que a gente estuda sobre o empoderamento feminino e também do seu posicionamento de gestão, eu pude de forma positiva tornar isso algo que não afetou o meu encarreiramento. Você conseguiu se desenvolver? Consegui, mas sim, hoje eu percebo que a gente ainda tem fatores, né, que apontam. E o estudo da McKinsey, ele fala justamente isso, que muitas mulheres, elas primeiro priorizam outros fatores, porque a gente não cuida só da carreira profissional. É atribuído a nós também um outro papel, sim, que é o papel materno, o papel familiar, que acaba atribuindo e faz com que a mulher ingresse na carreira dela com maior idade. Esse é outro fator. Mas assim, pessoal, é super importante a gente também trazer como informação que... Inclusive, esse estudo fala, Sabrina, que de 2016 para 2021, justamente por conta do nosso posicionamento no mercado de trabalho, da nossa determinação, do nosso foco, esses dados mostram que as mulheres, de fato, vêm ocupando cenários de gestão nas empresas e que esse número, ainda que tímido, ele vem aumentando. Eu posso dizer que entre cargos de coordenação, gerência, diretoria, nós já estamos representando aí no mercado 4% de participação. Dos nossos cargos de diretoria, vice-presidência sênior, isso no meu cenário de recursos humanos, a gente representa 3%. Então, são números tímidos e o estudo até traz um exemplo. Para cada 100 homens que recebem a oportunidade de atuar no cargo de gestão, é como se 86 mulheres pudessem receber essa mesma promoção. Mas assim, não é para desanimar, viu, pessoal? Inclusive, Sabrina, eu fico muito feliz de até trazer o meu relato pessoal, que eu não faço parte dessa estatística aí de desigualdade salarial, sim, até porque a FMU hoje, a FIANFAAN, trabalha com a política que é voltada realmente com respeito. Hoje o nosso foco é, de fato, trabalhar com a remuneração salarial única. A gente não, sim, faz diferenciação salarial entre gêneros, entre homens e mulheres. E só te cortando um minuto, também quero compartilhar e contribuir para a nossa gestão aqui também. Ela também é bastante equilibrada, né? A gente tem mulheres e homens no cargo de gestão. Se você for contar na unha mesmo, a gente tem até um pouquinho mais de mulher, e eu tenho esse dado para te informar, porque esse também é um papel super importante da área de recursos humanos, viu, pessoal? Quando a gente fala do empoderamento feminino, como que a área de RH, como que a nossa área de gente de gestão pode contribuir para que a gente realmente esteja acompanhando esse dado? Porque palavras são boas, mas o vento leva. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar com indicadores. E aqui, dentro da nossa governança corporativa, nós temos um indicador que é apresentado no nosso staff mensal, onde nós avaliamos o nosso número, nosso percentual de liderança por gênero.
E aí eu vou te responder. Aqui na FMU FIANFAAN, as mulheres representam 53% do cargo de gestão. E eu fico super feliz por isso, porque mostra que, de fato, a gente tem essa preocupação de estar acompanhando e de dar todo o suporte que a gente precisa. Sim, e o que eu acho legal nisso é que, assim, não é que as mulheres ocupam 70% ou 80% e causam desequilíbrio, porque a ideia não é essa. Exatamente. Né? A ideia é que fique equilibrado mesmo, né? 50-50, 49-51. E eu acho que a FMU faz isso muito bem, porque a gente tem aí 53%, não é um número discrepante de um para o outro, né? Então é um equilíbrio mesmo. De fato, existe uma igualdade nesse sentido aqui, né? E é importante que esse olhar ele comece desde o processo inicial de entrada da instituição. Então vai desde a nossa cultura que nós temos hoje para todos os demais processos da nossa instituição. Sim. Agora, Sabrina, eu trouxe alguns dados aqui da nossa área, falando especificamente aqui do meu mundo, né, do meu universo de recursos humanos, e eu queria ouvir um pouquinho de você. Me fala mais sobre o cenário da mulher no âmbito jurídico, dentro da área jurídica. Eu acredito que você tem algumas contribuições aqui para fazer. Tenho. Eu trouxe uma colinha, né, porque advogado não tem muita memória também, então eu trouxe aqui uma colinha bem rapidinha. Foi uma pesquisa que eu fiz muito rapidamente, embora esses números sejam parte da minha vida e eu viva isso todo dia praticamente, eu quis trazer aqui uma colinha para eu ter certeza que eu não ia perder nada, tá? Então, meninas do direito, o que é importante a gente saber, né? O Brasil, ele tem um histórico tradicional, né, em alguns cursos. O direito é um deles. O direito foi o primeiro curso que chegou no Brasil lá na época ainda do Império, tá? Então, a primeira universidade fundada aqui no Brasil foi em 1827, tá? Então, bem no comecinho lá do final, aliás, no comecinho ali de 1827, vamos lá. A primeira mulher a se formar numa universidade foi Mirtes Gomes de Campos e ela se formou em 1898, ou seja, quase aí 100 anos depois, né? A gente está falando de muitos anos. E a Mirtes, apesar dela ter se formado em 98, ela somente conseguiu, na época não tinha OAB, ela somente conseguiu a licença para atuar como advogada em 1906. E ainda assim foi uma briga muito grande, porque a advocacia era uma atividade viril, né? Era assim que era colocada, apenas homens podiam exercer a advocacia. Então a gente está falando aí de quase 100 anos de diferença, né? Dos primeiros advogados formados no Brasil, porque a gente tinha antes alguns que vinham de Portugal, né? Depois da Mirtes, gente, a gente teve a primeira inscrita na OAB apenas em 1932. Já tinha até terminado a Primeira Guerra Mundial, a gente já estava entrando num cenário de Segunda Guerra, e aí sim a gente teve a primeira mulher inscrita na OAB, tá? Em 1939, a gente teve a primeira juíza, a primeira magistrada aqui no Brasil. E de 39, a gente teve aí quase 20 anos de diferença para a próxima mulher, né? Para Teresa Tang, que foi a segunda mulher a sentar numa cadeira de magistrado, tá? Então nós estamos falando aí de séculos de história de homens nesse cenário, dominando o cenário jurídico, né? Em 1970, pouco tempo, né? 1970 não faz tanto tempo assim. A gente teve a primeira mulher a cursar um doutorado no Brasil, gente. A gente está falando de 1970. Assim, muito tempo, né? É muito tempo depois da primeira universidade, né? Que veio para cá. E aí os dados mais chocantes, né? Apenas no ano de 2000, nós tivemos a primeira mulher a sentar na cadeira do STF como ministra. Nossa, muito tempo, Sabrina. 2000, agora, né? A gente tem alunas que nasceram em 2000 que estão entrando agora na faculdade e agora que a gente teve essa ocupação pela ministra Ellen Grace. Da Ellen Grace para a próxima mulher, nós tivemos mais 6 anos. Apenas em 2006, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, sentou no STF, tá? E de 2006, a gente ainda teve mais um tempo aí para a terceira sentar, que foi
a Rosa Weber, que ocupou essa cadeira em 2011, gente. E um fato super interessante que não pode, né, não podemos deixar de falar, é que de 2000 até agora, a gente só teve essas 3 mulheres que ocuparam a cadeira de ministra no STF. Né? Então, a gente está falando de dados bastante chocantes. Né? Sim. Outro dado. Apenas em 2017, gente, a primeira mulher ocupou o cargo mais alto no Ministério Público Federal, tá? Que foi a Raquel Dodge. Então, a primeira vez que uma mulher sentou no cargo mais alto, inclusive participou das investigações da Lava Jato, foi em 2017. Em 2018, foi realizado, né, um estudo pelo Conselho Nacional de Justiça, onde foi visto que apenas 38% das cadeiras de magistrado no país são ocupadas por mulheres. Tá? Então, temos apenas 38% de juízas exercendo a função aqui no Brasil. O dado mais chocante que eu trago para vocês é que apenas no ano passado, em 2021, nós tivemos a primeira mulher eleita a presidente da OAB de São Paulo. Nossa. Em 2021. Quero repetir esse dado, porque esse dado é chocante mesmo. Atualmente, nós temos 29% dos postos de comando em escritórios e empresas ocupados por mulheres na direção jurídica, tá? Dados importantes também, porque o direito, ele está muito conectado à política, né? Então, a gente tem a divisão dos 3 poderes e a gente tem a Constituição Federal, obviamente. Então, o direito, ele tem ali uma conexão muito forte com a política. Então, eu trago dados aqui para vocês da política também, do nosso cenário político atual. 15% do Congresso Nacional é ocupado por mulheres, tá? Então, dos 81 senadores eleitos em 2018, apenas 12 são mulheres. A gente tem 12 senadoras atualmente ocupando esse cargo. Tá? Na Câmara, as mulheres ocupam 77 cadeiras das 513. Tá? Então, nós temos 503 cadeiras no Congresso e a gente tem 77 ocupadas. E das 25 comissões permanentes, né, do Congresso Nacional, apenas 16% foram presididas por mulheres até agora, tá? O que eu queria trazer com esses dados todos, Mai? É ano de eleição, né? Sim. A gente está no ano de eleição. Então, eu acho que vale a pena a gente trazer esses dados para que as pessoas se conscientizem e comecem a buscar projetos, né? E não repetir os mesmos candidatos. Não estou aqui para fazer também nenhuma campanha eleitoral, gente, longe de mim. Mas, de repente, olhar o perfil de mulher. É importante a gente ter essa representatividade, né? E ter o conhecimento das informações, né? Eu tenho certeza que muitos aqui que estão assistindo conosco, participando, vão ter ciência dessas informações agora. Com certeza. Pela informação que você trouxe. Mas, Sá, lógico, você trouxe, assim, percentuais super relevantes, importantes e, infelizmente, não satisfatórios quando a gente pensa aí no posicionamento da mulher.